e nós leremos agora o capítulo 5 do livro de Apocalipse, o qual assim nos diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Santo, seja louvado o teu nome por esse trecho da tua palavra que nós lemos, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Seja louvado o teu nome porque o Senhor e o Cordeiro são dignos de toda glória, de toda adoração, domínio, força, poder, majestade. Seja louvado o teu nome, ó Deus bendito. Seja louvado o teu nome, ó Cordeiro Santo. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de entendermos um pouco mais esse texto. E não somente isto, ó Deus, mas de sermos impactados pela força dessa revelação que o Senhor deu ao teu servo João. Impacta-nos, ó Deus, dá-nos graça, dá-nos a bênção de ficarmos impressionados mais uma vez com o Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Não havendo tanto tempo para nós falarmos desse capítulo, nós falaremos alguns comentários bem rápidos e, em certo sentido, rasos a respeito do texto. Primeiro é que nós temos 3 partes nesse texto. O texto começa e nos versículos 1 a 4, o texto nos apresenta um problema. E o problema tem a ver com um livro escrito por fora e por dentro, um livro que contém 7 lacres, 7 selos, e um livro que é muitíssimo importante. Existe uma grande discussão a respeito do que é esse livro, e entre estudiosos, as opções são que esse livro é o livro da vida, com o nome dos que seriam salvos. Outros dizem que é o livro que relata a consumação,
a consumação da redenção está contida nesse livro, ou que esse livro é um testamento, e essa opção tem um pouco das duas opções anteriores. O livro então seria um testamento que alguém teria que ter o direito de receber as coisas ditas no livro. E o problema que nós temos diante de nós é que ninguém na terra, absolutamente nenhum ser humano, é digno o suficiente para abrir o livro. E João se desespera. João chora copiosamente, porque ele vê tanto a indignidade humana. Nenhum ser humano é digno. Ninguém. Mas João também chora porque ele entende que se esse livro não for aberto, a história não terá a sua consumação correta. A história não caminhará para onde ela deve caminhar. É aí então que, no meio do choro de João, o anjo intérprete, o anjo que está acompanhando João e ajudando-o a entender parte daquilo que ele está vendo, o anjo, um dos anciãos, provavelmente um anjo, lhe diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui então nós temos a solução. Nós temos a boa notícia. O cordeiro que foi morto, esse cordeiro que é cordeiro e leão ao mesmo tempo, esse cordeiro que é aquele em quem todas as promessas de Deus têm o seu sim, esse cordeiro que é o Messias Todo-Poderoso, esse cordeiro que é um de nós, porque ele trouxe sobre si a nossa natureza, mas esse cordeiro que é 100% Deus, assim como é 100% homem, ele tem o direito de abrir o livro. Ele conquistou como ser humano, ele conquistou como nosso mediador, ele conquistou como nosso representante o direito de abrir o livro e de romper os 7 lacres, os 7 selos que esse livro tem. A descrição de Jesus é lindíssima. Ele é todo poderoso porque ele tem grandes chifres, ele é completamente cheio do Espírito Santo. A descrição é a mais maravilhosa possível. E aí então finalmente nós temos a conclusão do texto. O texto irrompe em louvores. E essa é uma das coisas mais importantes para nós pegarmos no Apocalipse. O Apocalipse, depois de Salmos, é o livro que mais louvor tem na Bíblia. O Apocalipse é um livro de louvores. O Apocalipse é um inário. O Apocalipse é um auxílio litúrgico. Um livro cheio de doxologias e louvor. Diante daquela cena, todos os seres mais poderosos do universo se prostram diante do Cordeiro e louvam aquele que é digno de todo louvor. Eles cantam louvores: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque fosse morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. A aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aplicação única. Louvemos também. Nós somos convocados, portanto, a nos juntarmos a essa multidão de seres poderosíssimos. Colocarmos as nossas coroas aos pés de Deus e do Cordeiro e rompermos em louvores àquele que é digno do nosso louvor. A história vai ter um final certo, a despeito das tragédias, a despeito de tudo de ruim que nós vemos na nossa vida pessoal, ou na história mundial, ou nos jornais ao redor do mundo. A despeito de todas essas coisas, a história caminha para um fim específico. E esse fim está garantido com certeza, porque o Cordeiro morreu e garantiu o final da história com vitória para todos aqueles que o seguirem e o louvarem.